Uma queda forte no índice. Eu estou aqui no gráfico do Ibovespa, gráfico diário, fechamos abaixo de uma região importante. Percebam que temos 3 candles seguidos, apesar desse daqui ter sido um doji, mas ele foi um candle aí com fechamento negativo, tentando segurar acima dessa região aqui que não queríamos perder, né? Os compradores não queriam perder. Então fechamos esse candle aqui na terça-feira, quarta-feira aqui, e hoje, quinta-feira, fechamos abaixo aí de uma região que não estávamos conseguindo fechar, então deixávamos pavio toda vez que tentávamos perder essa região. Isso pode ser muito importante para uma correção mais significativa do preço. Vou colocar uma média móvel aqui, uma média móvel amplamente utilizada para swing trade, uma média móvel de 20 períodos, aritmética mesmo, não vai fazer tanta diferença assim. O preço ele exatamente tocou nesse patamar hoje, onde estava localizada a média e logo já foi ejetado para baixo. Então, quando a gente trabalhava abaixo da média, ó, esse candle aqui ele perdeu a média, mas nos 2 próximos dias conseguimos fazer um fechamento acima. E aí o preço tenta novamente perder e não consegue. Então, ele agora conseguiu fazer um fechamento, né, um movimento mais expressivo abaixo da média de 20 períodos. Podendo significar uma correção um pouco mais significativa para o índice, visto que ele ainda não tinha perdido um fundo relevante. Lá no gráfico semanal, o índice estava trabalhando dentro de uma faixa de negociação, em que deixava candles de lateralização. Se caso a gente fechar a semana, né, deixando um candle aqui mais decisivo no semanal, abaixo dessa região aqui onde ele estava consolidado, isso pode ser muito significativo. Eu acredito nessa correção porque aqui no gráfico diário, que seria mais fácil de enxergar, iniciamos o processo de ondas de Elliott em padrão Leading Diagonal. Fizemos uma correção nos 50%, pode ser que a nossa onda 2 tenha vindo até aqui, ou ela tenha sido em correção Flat Running, que é aquela correção plana corrida, em que a gente executa um A, um B, e a viagem da onda C, ela não consegue passar do fundo da nossa onda A. Caso a nossa onda 2 ela veio até aqui, temos a região de 161 lá em cima sendo atingida. Ó. Então daqui até aqui temos o Fibonacci do 0 ao 100%, o ponto 0 vem para cá, e 161,8 nessa região. Então acredito que essa alta do preço foi toda em onda 3, tanto é que fizemos um triângulo podendo estar dentro de sub-onda 4 da nossa onda 3, e a nossa média de 20 períodos ela estava sustentando bem o preço até esses últimos 3 pregões. Então caso o índice ele começar um movimento de correção, eu acredito que vamos executar proporções, né, dessas ondas aqui que a gente vem fazendo, em que essa primeira correção pode ter sido um flat, isso daqui uma onda B, e agora executando uma onda C. Lá no gráfico de 60 minutos, esse padrão ele fica um pouco mais claro. Vou descer lá para o gráfico de 60 minutos para mostrar para vocês. Aqui ó, temos um flat, e aqui um movimento mais complexo de onda B, possível onda B para cair em onda C. Aqui no gráfico diário seria mais fácil para a gente traçar os nossos alvos, porque é um pivô de queda que a gente tem. Eu gosto de pegar o fechamento aí para gráficos maiores, como diário, porque o fechamento é muito mais importante. Então, na dúvida, coloque aqui o gráfico de linha, que é o fechamento dos candles, e eu vou traçar um Fibo até 161,8 desse fundo, tá? E ele perdeu hoje esse fundo. Eu acredito que o primeiro alvo do preço nesse comportamento é aqui nos 98.500 para o Ibovespa. Claro que lá no nosso índice futuro vai haver uma diferença, mas o estudo basicamente vai ser similar. Bom, agora que eu já dei uma breve análise para vocês do macro do movimento, a gente vai lá para o índice futuro, o mini índice futuro. Eu vou analisar pelo Infut, porque é o contrato novo e a gente consegue ver melhor os movimentos. Vou colocar aqui em Candlesticks. Bom, aqui vocês já podem perceber, né, que no 15 minutos só caímos hoje, né? O índice ele respeitou muito bem a tendência de queda. Abrimos naquela região. Na análise anterior eu comentei com vocês que o índice ele estava querendo buscar aquela região de interesse, mas essa região ela é muito forte, né? Então temos uma grande briga entre compradores e vendedores, desde aqui de trás. Ó. Toda essa região aqui ela é uma região de interesse dos participantes,
Quando a gente toca nela por cima, ela serve como um suporte, quando penetramos, viemos completar. Dá até para diminuir um pouco a expectativa aqui, pegar os movimentos em corpo, pavio, e aqui pegando os pavios desses fundos, e o corpo aqui de hoje dos esquendos. E quando a gente perdeu essa região, a gente dobra essa expectativa, né? Olha como o preço tenta se segurar antes de perder. Então a expectativa, primeiro, né, o primeiro alvo que a gente tem do preço é esse daqui, que casa com esses fundos anteriores, com esse topo anterior que o preço deixou no pregão anterior. Mas lá pelos 5 minutos, né, depois que você já fez seu estudo macro, você cai para o tempo gráfico que você está habituado a operar. Vou apagar aqui essa média também. Eu havia comentado com o pessoal do Telegram que tínhamos essa região, então eu inclusive marquei para eles verem essa região aqui. Caso você não faça parte ainda do Telegram, clica aí no link que está na descrição. Vou deixar também o nosso site www.skycap.com.br. Lembrando que as inscrições para o check-in vão até amanhã, tá? Na sexta-feira. Não deixem de participar, o curso está com um ótimo custo-benefício. Você tem 4 dias de imersão com o Caio Possiede, são 32 horas com muito conteúdo do básico ao avançado. Então o índice ele abre nessa região, fica numa lateralização. Temos essa próxima aqui resistência, que ela era importante para o preço, porque ela precedeu a perca dessa mínima. Então esse topo aqui ele é importante, até mesmo mais importante do que esse topo aqui anterior. Então perceba que o preço ele rompe esse topo, mas esse topo aqui anterior ele foi mais importante. Aqui temos uma expectativa de que se ele romper esse patamar, a gente vai dobrar esse movimento aqui para cima. Era uma primeira operação, tivemos um candle muito forte, então precisava ter um time de mercado, pegar, por exemplo, aqui no rompimento ou aqui no fundo dessa micro consolidação para vir buscar esse primeiro movimento. E aí o preço ele fica brigando entre os 50% de cima e os 50% de baixo. Tenta fazer mais um rompimento. Pela terceira vez, ó, testamos uma vez, testamos 2 vezes, e a terceira vez, quando ele vem testar esse rompimento, já estamos com divergência, né, do IFR. Então esses topos aqui eles estão dando divergência. Isso é muito importante para você saber como que está a saúde, como que está o momento do movimento. Será que ele tem força para romper a resistência, né? Então o IFR ele serve justamente para isso, para você ver se o movimento está saudável. Então o ideal aqui é quando você viu o preço tentando fazer esse rompimento e sendo frustrado, retornando, perdendo o corpo dessa barra compradora, você já entra a mercado, porque esperar o fechamento dessa barra aqui para depois vender, temos aí um stop de 500 pontos, né? Mais de 500 pontos, 500 pontos, então fica aí inviável dependendo do seu gerenciamento de risco. Você vendendo, perdendo o corpo aqui, por exemplo, você tem um stop muito mais barato aí de 230 pontos, o que é mais aceitável. O primeiro alvo do preço é o suporte que ele vinha se segurando. Então aqui era o alvo do preço, ele vem testar essa região, poderia ter até uma LTA, só que aí temos dojis, né? Não temos força compradora para segurar o movimento aqui nessa região. Quando ele perde, ele vem para o próximo retângulo, ó. Então aqui era o alvo do preço, aqui que ele se consolida, e aonde ele estava se segurando aqui vira uma resistência para o preço, ó. Então aqui ele se consolida, não consegue mais penetrar acima dessa região. Quando ele perde esse patamar, esse retângulo que estava aqui, ele vem para cá, ó. Então é aqui que o preço ele vem buscar o próximo alvo. Então apesar do gráfico ele estar muito difícil no começo da manhã, depois só que tivemos um movimento bem expressivo, ele te entrega bons movimentos, porém a tua expectativa ela tem que diminuir. Você tem que dividir o preço em blocos menores, ó. Então aqui temos um bloco, aqui temos outro. Quando ele perde, temos mais um alvo aqui para baixo, mais um bloco aqui para baixo. De forma que você vai participando do movimento e trazendo o seu stop. Por exemplo, perdeu aqui, né? Você fez a entrada quando perdeu esses fundos aqui. Perdeu, andou a seu favor, já se protege, porque não estava fácil, né? A gente podia ter uma puxada para alta a qualquer momento. Visto que aqui temos níveis de Fibonacci da alta, então se você estava com o Fibonacci traçado dessa forma, o preço se aproxima muito dos 50%, então tem que tomar muito cuidado. E quando ele chega nesse patamar, a gente já tem uma linha de tendência, né? Uma LTB muito bem definida, conectando os topos. E essa linha de tendência ela é soberana, né? Então, enquanto o preço não romper um topo, você deve acreditar que a tendência de queda vai perpetuar.
Então olha quantos sinais essa linha de tendência deixou para gente aqui, ó, engolfo de queda, lateralização para tocar na linha de tendência. Aqui ainda você não sabia que era uma linha de tendência, mas aqui no terceiro toque você já sabia, e a gente já tem aquele movimento, né? Poxa, tocou essa quantidade aqui a última vez. Quando eu venho tocar novamente, eu vou buscar a mesma quantidade. Venho buscar novamente, eu vou buscar a mesma quantidade. E aí aqui você se deu bem se você fez esses alvos, né, dessa forma que eu estou comentando com vocês. Ó. O preço não parou mais de cair. Só aqui que ele deixou um baita de um martelo, né, que aí se você não caiu fora, estava indicando aqui que chegou na região de fundo, com menos 11,8, já era para cair fora. Agora, falando de ondas de Elliott, essa queda aqui ela foi um ciclo de impulsão, porque tivemos uma onda 1 num comportamento só, uma onda 2 lateral, e aí começamos uma onda 3. Em Fibonacci é 0 a 100%, em onda 1. A partir do momento que eu passo a cair, vou executar 161,8 ou mais. Né? Nesse caso, o preço foi lá no 261,8 antes de mudar de comportamento. Em onda 4, talvez aqui em onda 5. Lá, como o Ibov está perdendo aquela região, pode ser que ele venha testar por baixo, né? Então pode ser que tenhamos uma correção ainda, um pullback, ou ainda seguimos em comportamento de queda. Aqui no índice fica mais claro e mais visível que podemos ter tido nos 60 minutos um padrão de triângulo. Então eu havia comentado com vocês de um triângulo com topos iguais, um triângulo ascendente, mas como ele perdeu esse fundo aqui, podemos ter tido um triângulo dessa forma aqui, em que o ponto E ele ficou antes, né, da nossa onda A e da nossa onda B. O interessante é que o IFR também acompanhou, né? A gente tem o IFR acompanhando esse movimento de triângulo. Tem muito mais coisas para se falar, mas a análise ia ficar muito grande. Então, por exemplo, aqui temos um topo arredondado, ó. Topo arredondado, continuidade do movimento de queda, perdendo a região de suporte. Temos que isso daqui foi apenas uma correção, né? Uma correção da alta. Olha como o volume cresce quando ele chega no ponto de interesse da correção. Correção da queda, né? Quando a gente chega no ponto de interesse da correção. Olha lá, região de 61,8. Se for por tempo maior, 15 minutos, por exemplo, você vê que paramos na região de 61,8 como um consenso aí de resistência. E aqui sim o volume cresce, né? O volume cresce porque é um movimento de exaustão. Temos uma subida íngreme do preço, um movimento de exaustão sem continuidade, e aí o preço muda de comportamento em topos e fundos descendentes. Então tem muito mais coisas para falar, mas por hora fica assim. Então espero que vocês tenham